De volta aos ataques de 8 de janeiro, o episódio teve desdobramento com a queda do ministro do GSI. Assunto para o convidado de hoje, o jurista e presidente do EBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arata. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Meu, Viviane. Doutor Kiyoshi, vamos voltar àquele fatídico dia 8 de janeiro. Novas imagens das câmeras internas do Palácio do Planalto mostram aí vários militares ligados ao Gabinete de Segurança Institucional durante a invasão do prédio. Inclusive o ministro-chefe do órgão, general Gonçalves Dias, que pediu aí demissão depois do vazamento das imagens. Uma dessas imagens, doutor Kiyoshi, a gente vê o general Gonçalves Dias chegando ao andar do gabinete do presidente da República de elevador. Quando o elevador abre as portas e ele vê os invasores, ele simplesmente aperta outro andar e desce simplesmente para outro andar. O que deveria ter feito aí o general, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança do presidente da República, quando vê invasores aí próximos da sala do chefe-maior de Estado do presidente da República? Teria que ter dado voz de prisão aos invasores, doutor Kiyoshi? Para começar, a função dele era de evitar a entrada. Já que eles entraram no seu conhecimento, ele teria levado um susto quando abriu a porta do elevador, aí ele fechou e foi para outro andar. Eu acho que aí ele tinha que ter convocado as forças de segurança para dar voz de prisão e prender todo mundo, né? Isso não aconteceu. Na cena seguinte, você vê ele orientando os manifestantes para se dirigir ao segundo andar, onde está o gabinete do presidente, não é? Segundo a versão dele, chegando lá, então eles seriam presos. Ué, por que não prender no quarto andar e prender no segundo? Não dá para entender, né? Sem dúvida, doutor Kiyoshi, até porque ele, como chefe aí do órgão, né? E o órgão está escrito, ele está escrito aí, está bem explícito, né? Gabinete Institucional de Segurança do Presidente da República. E ele, nessa função, ao ver os invasores aí próximo à sala do chefe de Estado, deveria realmente ter acionado, ter feito. A gente espera que tivesse feito alguma coisa e, na verdade, aparece aí como omissão, né? Outra coisa estranha, você vê na imagem, é que deve ser um major que estava lotado no gabinete de segurança institucional, estava dando água aí para os manifestantes, né? Aí o Exato. general comandante ele disse que se É, ele soubesse, teria prendido o subordinado, né? exato. E ele ouvido aí pela Polícia Federal, esse militar que ofereceu água aos invasores, ele diz que tentou acalmar os vândalos. Esse não é outro episódio aí que sugere a conivência com as depredações, doutor Kiyoshi? Para quem tem um mínimo de inteligência, a conclusão é que se chega, né? Eu quero acalmar, ele tem que mobilizar as forças de segurança, a Polícia Federal, a Polícia Militar, né, e prender os invasores, né? Isso não aconteceu. Agora, aqui as imagens não mostram como é que os invasores chegaram até lá, né? A imagem mostra os invasores lá dentro, né? Como é que eles chegaram lá? E outra coisa, por que foi divulgado só agora, né? Verdade, doutor Kiyoshi, porque esse é outro ponto, né? Por que o general não alertou ao presidente Lula sobre a existência dessas imagens com a presença dele durante os ataques ao prédio, né? Porque a primeira-dama, a Janja, já tinha falado que o GSI alegou que não tinha imagens internas do Palácio do Planalto. Por que esconder essas imagens, doutor Kiyoshi? Isso é sintomático, né? Fica aí um ponto de interrogação, né? Tudo indica que a divulgação se deu de fora para dentro, né? Quer dizer, aqui no âmbito interno, está tudo coberto pelo sigilo, né? Ninguém ia fazer isso. Agora, se as imagens não viessem à tona, o general continuaria lá, né? No posto, né?
Quer dizer, se o presidente sabia da existência disso daí, não é possível que ele ficou sabendo através do vídeo, não é? Mas, tanto sabia que foi decretado sigilo, né? E agora ele só demitiu depois que as imagens vieram à tona. Isso é muito esquisito, né? E, doutor Quiochi, o Ricardo Capelli é o interino aí à frente do GSI. E ele diz que a culpa da atuação do GSI no dia 8 de janeiro é do general Augusto Heleno. Nas palavras de Capelli, Heleno pilotou o carro durante 4 anos e entregou o avariado e contaminado para o Lula. Tem razão, Capelli, doutor Quiochi? A culpa é do Bolsonaro? Claro que não, né? A culpa é de quem está no poder, né? Ele está no poder, ele tem toda a autoridade para nomear, exonerar, e foi o que ele fez, né? Aliás, dois dos militares envolvidos nesse episódio da invasão foram nomeados no governo do Lula, né? Agora, os demais integrantes eram do governo Bolsonaro. Mas, se ele mudou o chefe, ele poderia ter mudado o restante também. Se o governo atual está destruindo tudo aquilo que foi feito no governo anterior, por que ele manteve, então, os integrantes do governo anterior num órgão estratégico do governo, que é de segurança e informações? Não é? A própria ABIN está lá dentro, né? Exatamente, doutor Quiochi, até porque o Capelli falou em entrevista que está fazendo uma limpa do GSI agora, mas só agora, como o senhor falou, 100 dias depois do início do governo? É muito estranho, né? Doutor Quiochi, o ex-presidente Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal sobre os ataques aí de 8 de janeiro. O senhor acredita que recaia sobre ele alguma responsabilidade aí sobre os ataques de 8 de janeiro? É difícil de saber, né? Agora, pelo que nós estamos vendo até hoje, houve a responsabilidade do governante, do governo, não é? Por omissão. Não é? Isso daí o próprio ministro da Justiça atual reconhece, tanto é que mandou prender o seu ex-colega, né? Que teria se omitido. Não é? Então, houve omissão mesmo escancarada. Doutor Costa, falando agora da CPI aí do 8 de janeiro. No começo, o governo foi contra a investigação e agora diz que é a favor. A briga é para saber quem vai comandar a CPI, se ela será formada no Senado ou na Câmara. Quem ganhar a presidência e a relatoria fatura aí a narrativa aí do comando das investigações. Deve ser uma pedra aí no sapato do governo Lula, não é mesmo, doutor Quiochi? O CPMI realmente uma pedra no sapato, mas o governo está se mobilizando, vai ser instalada hoje. Tudo indica que o governo ficará tanto com a presidência da CPMI e como também da relatoria, né, que vai ter o poder de direcionar o andamento do inquérito. Então, eu acho que a oposição não vai ter muita chance, não, de esclarecer a verdade dos fatos. E, doutor Quiochi, na verdade, a gente vê aí que, após a queda do ministro do GSI, a narrativa do governo de vítima, né, passa a ser questionada. Principalmente a gente viu nas redes sociais, né, a movimentação da oposição falando, questionando aí o papel de vítima do governo no episódio do 8 de janeiro. A gente imagina que, no mínimo, aí teve omissão também de pessoas ligadas ao governo Lula, não é mesmo? Perfeito. Não tem nada de vítima, não. Isso daí o deliberado ou não, está comprovado mais do que o necessário de que houve uma omissão do governo, né? Então, a CPMI, que no primeiro momento o governo mobilizou a bancada governista tanto na Câmara como no Senado para impedir a sua instalação, não é? Depois que veio à tona o vídeo, o governo está apoiando o CPMI para provar a inocência do governo e a culpa dos invasores, dos bolsonaristas, né? Então, houve uma mudança de rota de 180 graus, né?
Verdade. Doutor Pioche, a Câmara aprovou aí em regime de urgência a votação da lei das fake news, né? De autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, a lei 2630 cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto aí quer pena de prisão para quem divulgar notícias falsas. O que esperar desse projeto? Passar será um desastre, né? Está havendo uma mobilização aí para barrar esse projeto. Esse projeto é pior que a lei da mordaça, né? Acaba com a liberdade de imprensa, né? E a liberdade de expressão, né? Então, se passar esse projeto, vai ficar na mão do governante o que você pode falar, divulgar e o que não pode, sob pena de prisão. Então, isso daí não tem nada de liberdade, não tem nada de democracia. Isso é ditadura pura. Doutor Pioche, um dos pontos polêmicos aí dessa lei é o pedido de imunidade parlamentar também na rede social. O político pode falar o que quiser sem punição. Vai dar certo isso, doutor Pioche? Isso aí deve ter sido uma emenda, né? Agora, na verdade, se você não mexer com o artigo 53 da Constituição Federal, o parlamentar é imune por suas qualquer, qualquer palavra, como diz um bom português. Pode xingar a mãe, pode xingar todo mundo, pode contar mentirinha, pode contar piada. Ele não é responsável por qualquer palavra, voto ou opinião, entendeu? Então, a imunidade absoluta. Doutor Pioche, e é verdade, porque quando a gente fala aí sobre o PL das fake news, a dificuldade é identificar, né? Quem irá identificar a notícia falsa? Baseada em que fato de realidade, não é mesmo? Por isso que eu falei que o governo está com faca e queijo na mão. Então, é ele que vai dizer o que é fake news ou o que não é. Quem vai ficar em liberdade e quem vai preso. Não é? Então, isso é ditadura. E o doutor Piochi, as plataformas aí de redes sociais foram convidadas a debater o tema e elas foram recebidas com todas as informações aí de criminalização das redes, de pena de prisão, então elas já ficaram com o pé atrás e pediram mais tempo para analisar as propostas, né? Porque na verdade sabe que vai aí cair no colo delas toda a responsabilidade de qualquer notícia que se difunda aí nas redes sociais, né? Qual será a responsabilidade das redes sociais? Vai ser fácil criminalizar as plataformas? Passar a lei, sim, né? Agora, o que não estou entendendo é um certo apoio da mídia, né? Ah, em torno desse projeto legislativo, né? Uma, exatamente uma lei que coloca dificuldades, né, no exercício da profissão, né? Então, isso é muito estranho isso. Na verdade, dizem que a mídia está apoiando o doutor Kiyoshi, porque em um dos artigos desta nova lei das fake news está que as plataformas terão que pagar por conteúdo jornalístico que utilizarem. Hoje em dia, você pode replicar aí qualquer post de um grande jornal, de um grande veículo de comunicação, e não tem custo nenhum. E a partir da lei, teria sim um custo, teria aí a valorização do trabalho jornalístico, aí que renderia aí, por exemplo, para grandes grupos de comunicação, uma boa fatia aí de renda das redes sociais. Talvez isso fosse um grande incentivo aí pela lei das fake news. Na verdade, o que você está falando, isso é um tipo de raciocínio muito elementar, muito raso, muito verde, não é? Ele está vendo o que está visível a olho nu e não está conseguindo enxergar o que está por trás, não é? Doutor Pioche, quando a gente vê o episódio aí da violência nas escolas, né? E o discurso de ódio que é disseminado nas redes sociais, aí a lei seria de boa aplicação? Talvez, né? Tudo vai depender
do comportamento dos órgãos responsáveis pela disciplina na escola, né? Isso é possível. Agora, o que é um absurdo é aquela ilação que o nosso presidente tirou de que há não sei quantos milhões de autistas ou pessoas que sofrem de doenças mentais que seriam os responsáveis por essas violências, né? Não me consta que essas pessoas tenham propensão ao crime, né? Parece que os crimes são perpetrados mesmo pelas pessoas que gozam de perfeita faculdade mental, né? Mesmo porque são estes que são capazes de bolar os crimes mais hediondos, né? Bom, doutor, que eu acho a lei das fake news avança aí, com certeza a gente vai encontrar aí muito jabuti ainda nessa lei, né? Vamos analisar mais para frente. Queria muito agradecer sua presença aqui nesse espaço do NGT Notícias. Eu que agradeço, Vivi. Tchau. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!